O que te abala nos estudos e na preparação para o vestibular? Eu fiz essa pergunta para os meus mentorados e vários disseram: procrastinação. A procrastinação é um comportamento indesejado para muitos estudantes. Ninguém quer procrastinar nos estudos, já que a gente sabe que o estudo é uma peça-chave, é uma parte fundamental para você conquistar a sua aprovação. Então, quando você procrastina, você fica se sentindo mal consigo mesmo e se sentindo culpada, porque você sabe que não deveria estar procrastinando, mas parece algo mais forte do que você. Isso tem acontecido por aí? Se esse é o seu caso, calma, respira fundo, porque tem como a gente superar essa procrastinação. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então fica aqui comigo até o final. Bem-vindo de volta ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Se você quer parar de procrastinar nos estudos para o vestibular, você precisa entender por que você está procrastinando. Porque a procrastinação é um comportamento, é o ato de deixar para depois. E a decisão de deixar para depois acontece por uma razão. Há algo que precede, normalmente um pensamento ou uma emoção. E a gente precisa entender a razão por trás desse comportamento, a razão por trás dessa procrastinação. Porque se a gente não entende a causa, a gente não consegue resolver o problema. E é por isso que muita gente fica tentando parar de procrastinar só por força de vontade e não consegue. Fica assim, não, hoje eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Eu vou fazer, montei um cronograma, eu vou colocar em prática. E aí termina o dia sem ter feito nada. Por quê? Porque ela não resolveu a causa. Só tentar mudar o comportamento por si só, sem trabalhar a causa desse comportamento, aquilo que precede essa atitude, você não vai ter resultado, você não vai conseguir resolver. Então, por que você procrastina? Pare neste momento e pensa, o que te faz procrastinar? Como você procrastina? Como você faz para procrastinar? Se você fosse me passar o passo a passo, me explicar, me ensinar a procrastinar, o que você falaria para eu fazer? O que eu deveria pensar? O que eu deveria sentir? Trace esse passo a passo, entenda. Por que você procrastina? O que te faz procrastinar? Eu fiz uma pesquisa com os meus alunos para entender a razão pela qual eles procrastinam, o que está por trás dessa procrastinação. E eu encontrei algumas razões que se repetiram bastante. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essas razões e depois eu vou trazer soluções para cada uma delas. Eu recomendo que, enquanto eu estiver falando sobre a razão por trás da procrastinação nos estudos, você olhe para dentro de você e identifique se essa razão faz sentido ou não para você, se é por isso que você está procrastinando ou não. A identificação do problema é imprescindível para a solução. Então, se a gente quer resolver um problema na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar qual problema é esse. Identificar o que está por trás desse problema, identificar a causa, porque a partir disso a gente vai poder adotar soluções eficazes para o nosso problema. Não adianta você querer resolver a sua ansiedade para fazer prova estudando física. Isso não vai resolver a sua ansiedade para fazer prova. Porque a gente resolve a ansiedade para fazer prova aprendendo a lidar com as emoções, desenvolvendo habilidades emocionais, desenvolvendo uma mentalidade inabalável. Não é estudando física, entende? Então a gente precisa entender verdadeiramente qual é o problema. E é por isso que eu vou passar aqui por 5 razões. As 5 razões que eu mais encontrei na pesquisa que eu fiz com os meus alunos, de modo que você possa verificar se isso existe aí dentro de você. Essa identificação é extremamente importante e depois a gente parte para a solução. Você vai ver como que a solução vai fazer muito mais sentido. Então utilize esse momento que você está aqui assistindo esse vídeo, se dedicando para a sua preparação para o vestibular, né, para a sua preparação emocional, se preparando emocionalmente e aproveite muito esse tempo, sabe? Você já está aqui, então faça o exercício. Preste bastante atenção, identifique, olhe para dentro de você, porque isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. E a primeira razão para a procrastinação nos estudos é a ansiedade com relação ao vestibular. Você tem o seu cronograma, mas na hora que você se senta para estudar, você começa a se sentir ansiosa com relação ao tanto de coisa que você tem para fazer, com relação ao tanto de matéria que você precisa estudar. Você começa a pensar no seu futuro e pensar na possibilidade de dar tudo errado. E se você não passar no vestibular, o que você vai fazer da sua vida? E se você nunca conseguir isso? O que isso vai significar na sua vida? Como vai ser a sua vida se você não conquistar a aprovação? O que isso diz sobre você? E você começa a pensar em todas as coisas que podem dar errado. Você começa a pensar em um futuro desastroso para você. Isso só faz com que você se sinta mais e mais ansiosa. E aí você começa a sentir que a sua vida está estagnada, que você está ficando para trás, que você já deveria ter
feito milhares de outras coisas que você já deveria estar na faculdade, que você já deveria estar fazendo estágio, já deveria estar trabalhando. E você fica pensando nessas inúmeras possibilidades, em inúmeras coisas, e a sua cabeça já não está mais ali no estudo. Se concentrar vai ser muito difícil. O seu estudo não vai render. Você vai tentar parar de pensar em todas essas coisas e parar de se sentir ansiosa, mas você já tá ofegante, a sua mão já tá tremendo de ansiedade, de medo de tudo que pode vir a acontecer, e aí você fica lendo e relendo a matéria, você fica indo e voltando na aula, assistindo e reassistindo, e mesmo assim o conteúdo parece não fixar, você não consegue aprender, isso vai te deixando mais e mais ansiosa, e todos esses pensamentos vão acontecendo de uma forma muito intensa e muito constante, aumentando a sua ansiedade. Isso tem acontecido com você? Quando você senta para estudar, você entra nesse processo de ansiedade. O problema é que, se sentindo ansiosa, o seu estudo não vai render. Você não vai aprender o conteúdo, vai ser muito difícil. Então, o que vai acontecer? Quando você estiver se sentindo ansiosa, você vai procrastinar nos estudos. Você vai deixar para depois. Porque estudar ansiosa não funciona. Você já sabe disso, você sabe que não rende. Você sabe que você não consegue aprender as coisas, que a sua cabeça vai estar em outro lugar, que você vai estar ali perdendo tempo. Você vai estar tentando estudar, mas o estudo não vai render, não vai fluir, e você vai terminar o dia com aquela sensação de que você não fez nada, com aquela sensação de que foi um dia perdido. E aí você acaba deixando para depois. Você começa a adotar qual comportamento quando você está ansiosa? Procrastinação. Você passa a deixar os seus estudos para depois, porque você está se sentindo ansiosa. E aí você sabe que o estudo não vai render, que já era, meio que você já perdeu o dia, e aí você procrastina e deixa para depois. É ou não é? Quem aí se identificou? Se você se identificou, deixa aqui nos comentários, deixa aqui, eu me identifiquei com a primeira razão. Eu tenho procrastinado por causa disso, por causa da ansiedade com relação ao vestibular, por causa de todos esses pensamentos que eu tenho, por causa desse sentimento de ansiedade eu tenho procrastinado. Essa identificação, esse reconhecimento é extremamente importante. Mas aí, ok, você identificou então que é por essa razão que você está procrastinando nos estudos. O que fazer? Você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade, de modo que na hora que esse sentimento surgir, você consiga lidar com ele sem se abalar emocionalmente, sem permitir que esse sentimento domine completamente os seus estudos, o seu dia e direcione como a sua vida vai acontecer. Você não quer isso, não é? Então você precisa aprender a lidar com a sua ansiedade, para que, no momento que ela surgir, você saiba exatamente o que fazer. E se você ainda não sabe muito bem como lidar com a sua ansiedade, o que você pode fazer, tem um vídeo aqui no canal em que eu trago 5 dicas para você lidar com a ansiedade com relação ao Enem vestibulares. É um vídeo muito completo e muito rico. Sério, eu entrego o ouro aqui. Tem gente que me manda mensagem falando assim: Cláudia, você entrega coisa demais, você deveria entregar menos, sabe? Você deveria passar menos coisa e tudo para as pessoas te contratarem, você tem que passar menos. Mas eu não quero, sabe por quê? Porque eu não quero ver nenhum estudante desamparado. Então eu vou trazer ferramentas, eu vou trazer estratégias aqui para você. Eu entrego o ouro, sim, e você precisa assistir. Então, se você identificou que a ansiedade para fazer provas, a ansiedade com relação ao vestibular está fazendo com que você procrastine, depois que você terminar esse vídeo, assista ao vídeo com 5 dicas para lidar com a ansiedade com relação ao Enem e vestibulares, que esse vídeo vai te ajudar muito. A segunda razão da procrastinação nos estudos é não dormir direito. Eu vejo muitos estudantes cometendo esse erro, negligenciando o sono, deixando o sono de lado, porque, esse é o ano dos estudos, eu durmo depois que eu já estiver na faculdade, aí eu vou ter tempo para dormir. Agora eu não tenho tempo porque eu preciso passar, eu preciso estudar, e dormir vai ficar para depois. Eu vejo muito estudante fazendo isso, só que esse é o caminho para o desastre, porque se você não tem uma boa noite de sono, você não elimina aquele cansaço acumulado, e cansaço mental e físico, tá? Porque estudar também cansa fisicamente. Então você não elimina esse cansaço, você fica acumulando aquilo ali. E aí o que acontece no dia seguinte? O seu estudo não rende. Você não consegue absorver a matéria, você fica com dificuldade de memorizar as coisas, de absorver o conteúdo. Você fica lendo e relendo a mesma coisa e não consegue entender direito, você não consegue aprender direito. Mas isso por quê? Porque você não teve uma boa noite de sono. E aí, como o seu estudo não rende, como você sente
que não tá aprendendo nada, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, o que acontece? Você começa a procrastinar. Você começa a deixar os seus estudos para depois. Ou porque o seu estudo não tá rendendo, porque você não está conseguindo aprender, ou porque você está com sono demais. Eu vejo muito estudante reclamando disso. Ah, eu tô com muito sono, eu não consigo estudar porque eu fico com muito sono. Se você está com muito sono assim, é porque você não está tendo uma boa noite de sono. É porque durante a noite você não está dormindo direito. Então, o que você precisa fazer? Priorizar o seu sono. Dormir bem faz parte da sua preparação para o vestibular. Isso precisa ficar muito claro. Não é só estudar matemática, química, física, biologia que faz parte da sua preparação para o vestibular. Não é só isso, uma boa noite de sono faz parte também. Isso vai tornar o seu estudo muito mais eficaz, muito mais fluido. Isso vai fazer com que você consiga aprender de uma forma muito mais fácil, porque a sua mente vai estar descansada, a sua mente vai estar aberta ali para o aprendizado. O nosso cérebro não funciona quando a gente está com sono. A gente fica mais lento, fica mais lerda, a gente não consegue entender as coisas direito, a gente não consegue prestar muita atenção, não consegue focar. E tudo isso a gente precisa para ter um bom rendimento nos estudos, para ter um bom desempenho ali nos nossos estudos. Então, priorize o seu sono. Mas e aí, como fazer isso? Como ter uma boa noite de sono? Tem algumas coisas que eu já coloquei em prática que me ajudaram muito. Eu vou passar aqui 3 recomendações para você colocar em prática, tá? São coisas que eu já apliquei, que eu sei que funcionam, que vão te ajudar a ter uma boa noite de sono. Primeira delas, 1 ou 2 horas antes de dormir, elimine telas da sua vida. Não mexa no celular, não mexa no computador, no tablet, na televisão. Não veja nada com telas. 1 ou 2 horas antes de dormir, desligue completamente do mundo virtual, do mundo digital. Você vai descansar, tá? 1 ou 2 horas antes de dormir, elimine telas. Essa é a primeira coisa. Outra coisa que você pode fazer também é adotar rituais noturnos. Então, por exemplo, todos os dias antes de dormir, você pode ler um texto que é inspirador para você, ou anotar as coisas boas que aconteceram no seu dia, ou começar um diário da gratidão e escrever as coisas que aconteceram no seu dia pelas quais você se sente grato. Rituais que vão fazer com que você se sinta bem, que vão fazer com que você tenha pensamentos positivos, que vão despertar estados emocionais fortalecedores ali dentro de você. Então, esses rituais, você pode adotar o ritual que você quiser. Inclusive, se você tiver alguma indicação de ritual, deixe aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar os seus colegas também nessa preparação para o vestibular e a ter uma boa noite de sono. Isso faz muita diferença. Eu adotei esse ritual por muitos anos, tá? Todos os dias antes de dormir, eu escrevia 5 coisas pelas quais eu me sentia grata e depois 3 coisas boas que tinham acontecido no meu dia. E isso fazia com que eu me sentisse muito melhor para dormir, sabe? Era um momento de relaxamento. Então, ter esse ritual é muito bom. E a terceira coisa que você pode e deve fazer é estabelecer um horário para você dormir. Você não tem horário para estudar, horário para assistir a aula, horário para fazer simulado, não tem horário para tudo? Estabeleça um horário para você dormir também e cumpra esse horário. Então, se você estabeleceu que você vai dormir todos os dias 9 horas da noite, ou que você vai dormir todos os dias 10 horas da noite, cumpra isso. Cumpra esse horário, sabe? Ah, mas eu deito e não consigo dormir. Continue lá. Continue lá. Porque é assim que você vai treinar o seu corpo, que você vai treinar a sua mente, vai ensiná-lo que aquele é o horário de dormir. E isso vai fazer toda a diferença, porque aí você vai construir esse hábito, até o seu corpo vai entender. E aí, de repente, vai dar 9, 10 horas da noite, você já vai estar com sono, você já vai estar ali, preparada para deitar e pronta para dormir e ter uma boa noite de sono. Não subestime o que uma boa noite de sono é capaz de fazer para você e para os seus estudos, tá? Você vai ver como que isso vai te ajudar a parar de procrastinar. Então, se você identificou que essa é a razão pela qual você tem procrastinado, coloque em prática essas atitudes e você vai ver como que vai fazer diferença no seu dia a dia. A terceira razão que leva à procrastinação nos estudos é a sensação de que nada vai dar certo mesmo que você se esforce.
o que gera desmotivação e um sentimento de incapacidade muito grande, o que faz com que surjam pensamentos como: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu não sou boa o suficiente. Será que tudo isso vai valer a pena? Você começa a se perguntar: será que eu vou conseguir? Será que eu tô perdendo tempo? Será que eu tô insistindo em algo que não é pra ser? Até quando eu vou ficar nisso? Será que eu nunca vou conseguir passar? Talvez eu nunca passe. Talvez eu seja burra demais pra isso. Só quem é muito inteligente passa. E aí todos esses pensamentos só fazem com que você fique mais desacreditada e com uma sensação ainda mais forte dentro de você de que nada vai dar certo, de que você não vai conseguir, de que você não é capaz de conquistar a aprovação. Aquela sensação forte de que mesmo que você estude, que mesmo que você se esforce, tudo será em vão. Você tem se sentido assim? Porque se você tem se sentido assim, eu me entendo porque você está procrastinando. Porque com todos esses pensamentos e sentimentos, como que estuda? Como que tem vontade de estudar? Com esses pensamentos e sentimentos, você vai começar a pensar assim: pra que estudar? Pra que fazer tudo isso? Pra que sacrificar tanto se eu não acho que vai dar certo? Tudo começa com a crença de que a gente é capaz de conseguir. Se a gente não acredita em nós mesmos, a gente não faz o que precisa ser feito. E isso só vai nos abalando emocionalmente no processo. Isso só faz com que você pare de fazer aquilo que precisa ser feito para realizar o seu objetivo. Então, se você pensa que você não é capaz, você vai se sentir desmotivada. E a consequência disso é procrastinar. E você vai deixar os seus estudos para depois, porque o seu estudo não vai render. Você vai estar ali com aquele tanto de pensamento e sentimento, não vai funcionar. E é por isso que você procrastina nos estudos. Você se identificou por aí? Você tem procrastinado por essa razão? Se sim, me conta aqui nos comentários, tá? Pare esse momento e reflita. E quanto mais a gente interage com o conteúdo, por exemplo, você tá aqui assistindo esse vídeo, quanto mais você interagir com ele, melhor, tá? Melhor para o seu aprendizado. Mais você vai aprender, mais você vai entender o seu processo interno e aquilo que está acontecendo aqui dentro, tá? Então, interaja com o conteúdo, isso é super importante. Eu falo que as minhas mentorias são super eficazes, porque é ao vivo, e aí eu vou fazendo os alunos interagirem na hora. Na hora, não tem essa de ficar esperando, não. Às vezes eu fico lá, quietinho esperando. Todo mundo vai interagir, vai falar alguma coisa. Por quê? Porque é assim que a gente aprende, interagindo com o conteúdo, tá? Então, por isso que eu fico falando, deixa aqui nos comentários. Ou anote, sabe? Se você não assiste os vídeos aqui do canal com um caderno na mão, você tá dando bobeira, né? Ou com um caderno, ou com um documento no Word e tal, aberto. É muito importante, faça anotações. Mas enfim, e aí? Você tá com essa sensação de que nada vai dar certo e que todo o seu esforço será em vão. O que fazer? Você precisa desenvolver uma mentalidade inabalável. Você precisa mudar a forma que você está pensando, porque enquanto você continuar pensando do mesmo jeito, você continuará gerando os mesmos sentimentos e, consequentemente, continuará procrastinando. Por quê? Tudo aquilo que a gente pensa gera sentimentos. E esse combo de pensamento e sentimento gera ações. A procrastinação é o quê? É uma ação, é uma atitude, é o ato de deixar para depois. Então a gente precisa desenvolver uma mentalidade inabalável. E para a gente já começar a desenvolver essa mentalidade, o que você vai fazer? Postura de lagosta vitoriosa, tá? Eu não quero ver mais você estudando igual um estudante derrotado, uma lagosta perdedora, sabe? Assim, ó. Inclusive, se você tá assim agora, assistindo esse vídeo assim, Muda essa postura, porque enquanto você estiver nessa postura, você continuará se sentindo do mesmo jeito, você continuará desmotivada, se sentindo incapaz e desacreditada. Ou seja, você vai continuar tendo esses mesmos pensamentos. Todos esses pensamentos negativos, eles continuarão aí. Então, a partir de agora, é postura de lagosta vitoriosa. Costas eretas, ombros para trás, cabeça erguida. Use o seu corpo para mudar a forma que você está se sentindo e a forma que você está pensando. Isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. Inclusive, mude a sua postura agora. Se você tá aí assim, ó, assistindo esse vídeo desse jeito, tá igual uma lagosta perdedora, tá igual um estudante derrotado. E um estudante assim não conquista aprovação, não. Então, bora mudar isso daí.
tá? Postura de lagosta vitoriosa. Se você mudou sua postura, comenta aqui. Você mudou sua postura? Costas eretas, ombros para trás, cabeça erguida. Já sentiu uma diferença? Já sentiu mais confiança em você, na sua capacidade? Então, postura de lagosta vitoriosa a partir de agora. Afinal, hoje é um ótimo dia para ser uma lagosta vitoriosa. Comparação. Essa é a quarta razão pela qual muitos estudantes procrastinam nos estudos. Se na hora que você senta para estudar, você começa a pensar que tem outros estudantes estudando muito mais do que você, que tem amigos, colegas, pessoas que você conhece que já estão na faculdade, que já estão na metade do curso e que você ainda está ali, estagnada, atrasada, estudando para o vestibular, enquanto você estiver focada nos outros, você estará se comparando e estudar vai ser uma tarefa muito difícil. Vai ser muito difícil você se concentrar nos estudos e fazer aquilo que precisa ser feito. E aí o que vai acontecer? Você vai procrastinar. Você vai começar a deixar os seus estudos para depois. E aí todos os dias, ao final do dia, você vai estar com aquela sensação péssima. Você vai estar se sentindo engasgada, como se tivesse alguma coisa muito errada com você na sua vida, porque você quer passar, você quer entrar na faculdade, começar a fazer logo o curso que você tanto sonha, mas você ainda está estudando para o vestibular e você ainda não conseguiu estudar. Você ainda não conseguiu fazer o que precisa ser feito no seu dia porque você ficou o tempo inteiro se sentindo a pessoa mais burra do mundo, se sentindo péssima, se sentindo incapaz, pensando que todo mundo é melhor do que você, todo mundo é mais inteligente, se sentindo boba de sonhar com algo que parece tão inalcançável, pensando que aquilo ali não é para você. Nossa, estudar numa universidade pública, Nossa, eu jamais conseguiria. Só quem é muito inteligente consegue. E aí você passou o dia inteiro alimentando pensamentos que só te abalam emocionalmente. Adotando atitudes que só te afastam da realização do seu objetivo. Por quê? Você vai procrastinar. Se você tá o tempo inteiro pensando nos outros, pensando que os outros são melhores, que você nunca vai conseguir, que não vai dar certo, que você não é bom o suficiente, e o que vai acontecer, né? Você vai se sentir desmotivada, você vai se sentir desanimada, você vai ficar triste, você vai se sentir um fracasso, você vai se sentir frustrada. E com esse tipo de pensamento e sentimento, qual vai ser a ação inevitável? Procrastinação. Seu estudo não vai render. Enquanto você estiver se comparando, seu estudo não vai render porque a sua cabeça está em outro lugar. A sua cabeça está no fato de que outras pessoas já passaram. Sua cabeça está no fato de que tem outras pessoas que talvez estejam estudando mais do que você. E aí o estudo não vai render, o estudo não vai fluir, você não vai conseguir focar. E aí a procrastinação acontece com força. Então o que você precisa fazer? Aprender a lidar com essa comparação. Achou que eu ia falar que você precisa parar de se comparar, né? Mas não, todo mundo se compara. Eu me comparo, você se compara, todo mundo se compara. Essa é uma realidade que quanto antes a gente aceitar, melhor. Beleza, eu me comparo. E aí, o que você vai fazer com relação a isso? Se você identificou que você está se comparando, o que você vai fazer com relação a isso? Eu aprofundo mais nesse tema em um outro vídeo do canal. Eu não vou aprofundar aqui, senão a gente vai se estender demais. E o foco aqui hoje é procrastinação. Então, por isso que eu estou direcionando para outros vídeos em que eu já trabalhei determinados temas que nós estamos falando aqui. Então, se você quer aprender a lidar com a sua procrastinação sem se abalar emocionalmente, você vai assistir um vídeo aqui do canal em que eu falo como superar a procrastinação, como lidar com a procrastinação sem se abalar emocionalmente. Lá eu passo uma série de ferramentas e estratégias, a gente aprofunda bastante sobre isso e aí você vai entender como superar essa comparação para que ela não te torne uma pessoa que só procrastina nos estudos, tá? Para que você não seja um estudante procrastinador que fica sempre deixando seus estudos para depois, porque isso só te afasta do objetivo final, que é conquistar a aprovação. E por fim, a quinta razão para a procrastinação nos estudos é não saber se organizar nos estudos. Se esse é o seu problema, você vai se fazer 3 perguntas. Primeiro, o que fazer para resolver isso? Quando a gente tem um problema, a gente normalmente foca no problema, não é? O que é, assim, engraçado, porque a gente quer solucionar o problema, mas a gente fica muito tempo, né? A gente gasta mais tempo pensando no problema em si do que pensando nas soluções. Então, ao invés de focar no problema em si, foque nas soluções, no que você pode fazer para resolver isso. Faça uma lista de soluções, coloque em prática. Se isso não funcionar, você vai se fazer a segunda pergunta. O que você poderia ler que te ajudaria a resolver esse problema? Vá atrás de livros. Tem livros
sobre tudo quanto é tipo de assunto que você puder imaginar nesse mundo. Então vá atrás de livros que vão te ajudar a organizar os seus estudos, que vão te ajudar a resolver esse problema. Inclusive, se você tiver alguma indicação de livro nesse sentido, deixe aqui nos comentários. Agora, se isso não funcionar, se você quiser uma solução mais rápida, você vai se fazer a terceira pergunta. Para quem eu poderia perguntar sobre isso? Existem várias pessoas que são especialistas em organização nos estudos, que poderiam te ajudar e muito nessa jornada. Então, talvez você tenha um professor que possa te orientar nesse sentido. Então, pergunte para ele, vá atrás de informações. Vai ser muito melhor você ir depois de ter feito essas outras duas perguntas, porque você vai chegar com material lá. Você vai chegar sabendo. Se ele falar assim com você pra fazer... se ele falar pra você fazer uma determinada coisa, você vai falar assim, ah, não, já testei isso, não funcionou. E aí vocês vão poder pensar juntos em novas possibilidades. Então, é por isso que a gente não começa pela terceira pergunta, né? Talvez você esteja pensando assim, nossa, mas não era mais fácil só já ir lá e perguntar? Não, por quê? Senão você não vai extrair no máximo que você pode extrair daquela pessoa, porque você nem entendeu como você poderia fazer, nem parou pra pensar sobre como você poderia solucionar. E às vezes o problema vai se resolver com a primeira pergunta. Então, siga essa ordem, tá? Tem uma ordem, eu falei, a primeira, a segunda e a terceira, por uma razão, não é por nada, não. Então, vá atrás de pessoas que são especialistas e que te ajudariam nesse sentido. Eu vou deixar aqui pra vocês indicação de duas pessoas, dois perfis no Instagram que eu acompanho, que eu acredito que vai te ajudar bastante nesse sentido. Tá? Lembrando que eu estou indicando esses perfis, eu não estou ganhando nada com isso, eu estou indicando porque eu realmente acompanho o conteúdo, acompanho o trabalho delas e eu sei que é algo que gera resultado, é algo que tem valor e que vai agregar na sua jornada de preparação para o vestibular. O primeiro perfil que eu recomendo é o perfil da Sara, do Método Questiona. É um perfil muito completo, muito legal, ela tira muitas dúvidas, ela traz um conteúdo muito bacana nesse sentido de organização nos estudos. Eu tenho certeza que ela pode te ajudar com relação ao cronograma e vai te ajudar a se organizar. E o outro perfil da Sabrina, do VemMed, que também é direcionado para essa organização nos estudos, para cronogramas. Eu acredito que esses dois perfis vão agregar muito na sua trajetória de preparação para o vestibular. Se você tem algum perfil que você segue, que você acompanha, que você indicaria, deixa aqui nos comentários também, né, para ajudar os seus colegas que estão aí se preparando para o vestibular e que querem superar a procrastinação e precisam de suporte nessa parte de organização nos estudos. Aqui é um espaço, tá? A nossa comunidade aqui no YouTube é uma comunidade que a gente apoia uns aos outros, tá? A gente não tá aqui pra, eu vou me preparar e fecho os olhos pros outros. Não. Então, se você tem um livro que você já leu, que te ajudou, se você segue determinados perfis no Instagram que te ajudam, deixe aqui nos comentários, indique para as outras pessoas, para que elas tenham acesso a isso também. Quanto mais a gente contribui, melhor, tá? A gente se sente bem com isso. A gente tem ganhos com isso também. Então, deixe aqui nos comentários perfis que você segue, que você acompanha, que te ajudam nesse sentido, que podem ajudar outras pessoas e outros estudantes aqui também. Agora me conta aqui por que você tem procrastinado nos seus estudos, com quais dessas razões você se identificou e se você não se identificou com nenhuma, se você tem alguma outra razão pela qual você está procrastinando que eu não citei aqui, deixa aqui nos comentários e quem sabe eu faço um conteúdo inspirado no seu caso, vai ser muito legal. Então não deixe de comentar aqui a sua razão para a procrastinação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que ele tenha contribuído para a sua jornada de preparação para o vestibular. Se esse vídeo contribuiu, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas. E se você ainda não se inscreveu no canal, pare de perder tempo e se inscreva agora mesmo. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!